Meu nome é Denis, eu sou pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Osasco e esta é a sua terça teológica. No vídeo de hoje nós vamos continuar falando um pouco mais sobre a soberania de Deus. No último vídeo da semana passada, nós falamos brevemente sobre um desenvolvimento teológico da soberania de Deus, destacando 3 teólogos importantes. Você se lembra? Agostinho de Hipona, Eurico Zwinglio e João Calvino. Hoje, sem mais delongas, sem mais histórias para contar, nós vamos falar um pouco sobre como Deus exerce esta soberania. Nós falamos também, no vídeo passado, demos uma definição a respeito do que significa dizer que Deus é soberano, né? Lembramos ali daquilo que o próprio A.W. Pink nos diz, né? Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, como a Bíblia nos ensina. O Deus da Bíblia, que Ele rege e governa todas as coisas, seja na criação, na providência, certo? Na redenção dos pecadores e no julgamento, como também disse no site num artigo publicado pelo site Voltemos ao Evangelho, do pastor Derek Thomas, ok? E hoje nós queremos falar um pouco a respeito, né, de como que Deus exerce essa soberania. Sobre 3 aspectos desta soberania, dessa doutrina chamada soberania de Deus. E eu já vou dizendo para você que este assunto está todo naquela teologia sistemática reformada do Joel Bick, né? Editada ali pela editora Cultura Cristã. É o primeiro volume que fala a respeito ali da doutrina de Deus. Então, você tem interesse em estudar teologia, está com muita dúvida ainda, né? Porque eu sei que vocês têm dúvida. Então, bora ler, gente. Bora estudar. Vamos pegar livros, lê-los de fato, porque é assim que nós vamos crescendo no conhecimento e na graça de Deus. Bem, então, como que Deus ele exerce a sua soberania? Primeiro aspecto que eu quero destacar. Deus exerce sua soberania por meio da sua vontade, ok? A vontade de Deus é soberana. O que eu quero dizer com isso? Primeiramente, que Deus não é que nem um computador, certo? Que ele é programado, né, por alguns algoritmos e age assim de forma mecânica ou automática. Mas quando nós estamos falando de Deus, nós temos de nos lembrar que Deus ele é um ser pessoal e intencional. Ele age de acordo com a sua própria vontade, com a sua pessoalidade. Aliás, o conceito de pessoalidade, ele vem, né, apenas de quem Deus é, certo? A vontade de Deus, então, ela se refere ao exercício ativo e inteligente dos seus atributos morais em suas escolhas. Ou seja, Deus expressa sua soberania, por exemplo, em seus atos de bondade, de amor, em seus atos de ira e justiça. Ou seja, todos os atos de Deus estão ligados com todos os seus atributos. Ou seja, a soberania de Deus é vista em todos os atributos. Eu falei para vocês, né? Lembra que eu disse que Deus não é um ser que pode ser composto, né? Colocado em partes, por exemplo, dividido em partes. Ele é um ser simples, único. Lembra daquela doutrina da simplicidade de Deus? Então, quando nós entendemos que Deus ele age de acordo com seus atributos simultaneamente, isso nós estamos, então, nos lembrando, nos referindo de alguma forma ou de outra à soberania de Deus. Deus é soberano, ele age de acordo com a sua vontade, ele é um Deus que age ativamente e de forma inteligente dentro do tempo e espaço da história humana, como nós bem assim sabemos. Então, quando nós falamos que Deus ele exerce sua vontade, sua soberania por forma da sua vontade, nós entendemos que Deus é soberano em suas escolhas. Ou seja, todos os eventos da história da redenção fluem da escolha de Deus, da livre escolha de Deus e revelam a sua vontade.
Por que você acha que você tem liberdade para escolher qual a roupa que você quer usar quando vai para a igreja ou vai para o trabalho? Ou então a casa que você quer comprar? Ou então o lugar onde você quer morar? Ou a pessoa com quem você quer se casar? Deus, a gente é livre nessas escolhas. E nós somos livres porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança, certo? Porque Deus é livre. Porque ele também é livre nas suas escolhas, nós também podemos fazer escolhas de acordo com o caráter, né, de Deus que ele transferiu para nós, certo? Quando nos criou, né? O grande objetivo da vontade de Deus é a sua glória, ou seja, Deus, ele faz tudo de forma ativa, de forma inteligente, visando o quê? Né? Primeiramente e unicamente a sua glória. É claro que isso não pode ser divorciado ou entendido como algo mesquinho ou ruim, que Deus não está se importando com os seres humanos, que ele é egoísta. Às vezes a gente pode até ter uma percepção errada, um entendimento errado quando nós falamos que Deus ele age para a sua glória. A glória de Deus, dentro da glória de Deus, inclui os propósitos de alegria, de santificação, de transformação, de redenção do ser humano, de satisfação do ser humano, de boa vontade para com o ser humano, para conosco. Então, quando falamos que o grande objetivo da vontade de Deus é a sua glória, nós entendemos que todos os propósitos de Deus para o mundo, aquilo que Deus deseja para a sua criação, que Deus deseja para as pessoas, a manifestação da sua própria glória no mais elevado fim de todas as coisas. Ou seja, Deus deseja que todas as pessoas o reconheçam como Senhor e Rei de tudo, que Ele é o único quem criou os céus e a terra, que Deus é o único que sustenta todas as coisas, que o seu amor e a sua bondade, eles estão instilando por todos os lugares, neste mundo, e especialmente através do seu Filho Jesus Cristo, certo? Por exemplo, nós entendemos que Deus criou o mundo partindo da sua livre e soberana vontade para manifestar a sua glória. Deus não criou um mundo que estava lá se sentindo solitário no meio da eternidade, como disse aí um psicólogo bem famoso aí há uns tempos atrás, que Deus estava lá isolado, solitário, no meio da eternidade, se sentindo sozinho, então ele quis alguma companhia para ele criou o homem. Não é isso. Deus não precisa de ninguém. Lembra quando nós falamos da independência de Deus? Falamos a respeito deste assunto e nós sabemos que Deus não precisa de ninguém para existir, que a sua existência em si já é a maior manifestação, a maior glória que existe. Então, Deus, por uma livre escolha dele, ele quis nos criar para manifestar o quê? A glória do seu nome, quem ele é, para que ele se revele às pessoas, para que as pessoas o conheçam e para que ele seja adorado por tudo e por todos, certo? Qual é, então, por exemplo, a vontade de Deus para a sua criação? Deus, ele manifesta a sua vontade para nós. Ele nos criou para que nós o glorificássemos, como bem diz ali a primeira pergunta do nosso breve catecismo, e ele manifesta de alguma forma ou de outra a sua vontade para nós, para a sua criação, certo? E aqui nós podemos ver algo muito interessante. Por exemplo, Deus, ele manifesta a sua vontade de duas maneiras aqui, como a teologia reformada vai nos dizer, que é a vontade preceptiva e a vontade decretiva, certo? A vontade preceptiva, por exemplo, diz respeito àquilo que os seres humanos devem fazer, certo? E a vontade decretiva diz respeito daquilo que Deus já ordenou e decretou para que acontecesse, para como as coisas vão acontecer, como que os acontecimentos eles vão se desenrolando ao longo do tempo, no espaço, na história, e como eles terão o seu fim, certo? Nós vemos na teologia essas duas vontades de Deus sendo traçadas, e na Bíblia nós vemos isso de forma bem exemplificada. Por exemplo, vamos pegar o exemplo
a pessoa de Abraão, certo? Acredito que você conhece um pouco da história de Abraão, que ele era um homem muito velho, sua esposa era muito velha e ainda era estéril, não podia ter filhos, e Deus apareceu a ele e disse e fez promessas a ele, dizendo que faria dele uma grande nação. Então, depois aí de passado muitos anos, a sua esposa, mesmo velha, ela concebe um filho no ventre, esse menino nasce, é chamado de Isaque, e em um determinado momento da história, Deus pede que Abraão suba a determinado monte, o Monte Moriá, e ali sacrifique o seu filho como forma de adoração para ele. Deus pediu isso para ele. O dever de Abraão era que ele levasse o seu filho, preparasse o seu filho para ser sacrificado, como nós vimos nessa história. Isso é vontade preceptiva, que diz respeito àquilo que o homem deve fazer. No entanto, chegando lá, como nós sabemos a narrativa, quando Abraão já preparou o altar ali e o seu filho entendeu que ele seria a oferta, não um animal como era de costume, quando ele estava lá para descer, talvez um machado ou a ferramenta que ele utilizaria para sacrificar o seu filho, Deus ele manda um anjo interrompendo, dizendo: para Abraão, você já provou aqui a sua piedade, você já provou para mim o quanto você tem confiança em mim. E Deus então envia um cordeiro ali, em que então Abraão pôde fazer o seu sacrifício do cordeiro, derramar o sangue daquele cordeirinho, que é símbolo até do sangue de Cristo que seria derramado depois. É maravilhoso como a Bíblia ela nos mostra a história da redenção desde Gênesis. Isso é lindo, né? Então ali ele livrou Isaque, livrou Isaque. A vontade de Deus desde o princípio não era que Isaque fosse sacrificado, não era que Isaque ali fosse morto. Pelo contrário, ele estava trazendo uma prova sobre Abraão para ver a piedade, a confiança dele, para que ele crescesse nessa confiança. E ele já era o plano de Deus trazer desde o princípio um cordeirinho ali que substituiria Isaque. E um cordeiro que apontava para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso é a vontade decretiva. Então nós vemos essas duas formas de Deus manifestar a sua vontade às pessoas, certo? A sua vontade é que todos o glorifiquem. As duas vontades, seja ela preceptiva e decretiva, certo? Manifestam a glória de Deus, de quem Deus é e do que Deus faz. Vamos falar um pouco mais a respeito dessas duas vontades. Primeiramente, como eu disse, vontade preceptiva, que é aquilo que Deus pede que os homens devem fazer, diz respeito ao que ele pede que o homem faça e a maneira como o homem deve viver, certo? Fazer, por exemplo, de coração a vontade de Deus, como diz Efésios 6:6, Deus tornou a sua vontade conhecida das pessoas. Às vezes a gente fica naquele sentimento: qual que é a vontade de Deus para mim? Eu preciso descobrir a vontade de Deus. A vontade de Deus não está oculta para nós. A vontade de Deus está revelada. Nós precisamos apenas discernir, ler, entender, aplicando os princípios daquilo que ele revelou nas suas escrituras sobre qual é a sua vontade para a nossa vida. Se refere a tanto aquilo que nós escolhemos, moralmente falando, e tanto daquilo que nós amamos. Por exemplo, às vezes, quando nós temos essa palavra no grego que se refere à vontade, ela diz tanto a respeito às escolhas que nós temos, quanto aquilo que nós amamos, de fato. Quando aquilo em quem nós colocamos o nosso coração, a nossa confiança, que ocupa um lugar central na nossa vida. Então você vai ver diversos textos na Bíblia, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, que falam a respeito de fazer a vontade de Deus. Nós teremos os salmistas falando: ensina-me a fazer a tua vontade, ensina-me a andar os teus caminhos, que o meu coração tenha prazer na lei do Senhor, em viver de acordo com os seus decretos, com os seus propósitos. Nós temos ali várias instruções, especialmente nos livros sapienciais, os livros de sabedoria, como de Provérbios, que nos destaca isso.
Deus, ele pede algo de nós. Ele requer que nós façamos a sua vontade. Nós fomos criados especificamente para fazer a sua vontade em todo o tempo. Porque Deus é Senhor e soberano, né? Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4:3 diz, né, ali especificamente Paulo diz que a vontade de Deus, ele está sendo bem literal aqui, né? É que nós nos abstenhamos de toda forma de sensualidade, de prostituição, né? E busquemos ser santos, busquemos a santificação, porque esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Santificação no que diz respeito aos nossos corpos, a forma como nós relacionamos com as pessoas e também com o Pai. E isso é tanto uma questão de escolha nossa, nós devemos escolher a santificação, guardar os mandamentos de Deus, como também nos mostra aquilo que, né, se nós estamos amando a Deus ou não. Veja que Jesus, quando ele falou de que os seus discípulos deveriam amá-lo, né, ele usou muito essa questão de escolha. Ele fala, né? Vocês me amam se vocês guardam os meus mandamentos, certo? Amar a Deus é igual a guardar os seus mandamentos. E guardar os seus mandamentos é fazer a sua vontade. É viver da forma como Deus quer. Isso é aquilo que nós chamamos de vontade preceptiva, ok? Nós temos também, como nós falamos, que a vontade de Deus para o homem, ela é revelada dessa forma, mas existe uma vontade de Deus, que é a vontade decretiva, em que ele faz com que todas as coisas aconteçam, que ele exerce a sua soberania desta forma, né? Por exemplo, e o que é vontade decretiva? Vontade decretiva diz respeito ao que Deus está fazendo e ao que ele deseja na história. Diz respeito a como Deus criou todas as coisas e como ele sustenta a vida e ordena tudo o que acontece no tempo e no espaço. Diz respeito como ele salva, sobre quem ele escolhe para ser salvo, sobre a forma como ele, né, faz com que todos os acontecimentos culminem para a sua glória, para aquilo que ele deseja. Certo? Então, decreto é algo que nós não podemos mudar, é algo que está apenas na instância superior de Deus, que nós não temos ali como, vamos dizer assim, agir para mudar aquilo que já está destinado a acontecer. Deus, pelo contrário, mas Deus nos pede, aliás, que nós façamos a sua vontade. E por meio dessas duas vontades, certo? Tanto a preceptiva quanto a decretiva, Deus, ele vai revelar a sua soberania. Ele vai mostrar o quanto ele é soberano, o quanto ele determina que todas as coisas acontecem, né? A vontade de Deus, por exemplo, ela é descrita no Novo Testamento e executada por meio de Cristo e aplicada pelo Espírito Santo, certo? Por exemplo, eu quero ilustrar para vocês. Quando Deus enviou Jesus Cristo para morrer, quando Cristo foi morto, crucificado, a palavra diz que esse foi um decreto eterno de Deus. E isso, de fato, está profetizado lá desde o Antigo Testamento. Os profetas prediziam isso a todo tempo para o povo de Israel, que viria o Messias, que ele se sacrificaria por nós, que Deus o ressuscitaria dos mortos. E o próprio texto de Atos, por exemplo, vai nos trazer essa ideia. Jesus foi morto segundo o decreto, né, e a vontade de Deus. Mas, por quem Jesus foi morto? Por meio dos escribas e fariseus, de Pôncio Pilatos, da multidão que gritava crucifica-o, ou seja, aqui nós vemos, gente, né, esse é algo muito legal, né? Deus utilizando dessas duas vontades para que ele pudesse então fazer com que a sua vontade soberana existisse sobre toda a terra, prevalecesse. Essa distinção entre vontade preceptiva e a vontade decretiva que dá origem àquele paradoxo, se a gente pode dizer assim, né? Aquele sistema chamado soberania divina versus responsabilidade humana, que diz um teólogo que são duas linhas paralelas com uma linha de trem que no final, que nunca vão se cruzar especificamente, mas que no final elas se encontram, no infinito elas se encontram, ou seja, tanto a nossa vontade livre, as nossas escolhas livres neste mundo, nós fomos não feitos como macaquinhos ou então como
que eu posso dizer, ventrílocos, certo? Marionetes neste mundo, certo? Nós não fomos feitos dessa forma para poder não termos escolhas de nada, como robôs, como um computador programado para agir de acordo com seus algoritmos, né? Nós não fomos feitos assim, nós temos liberdade. É aquilo que a vontade preceptiva de Deus nos fala, certo? Porém, Deus, ele é soberano, a sua vontade decretiva, né, faz com que todas as coisas aconteçam de acordo com o que ele já decretou antes de que houvesse mundo, antes, logo lá na eternidade. Bem, esse é um assunto bem extenso para nós tratarmos aqui especificamente agora, mas eu acredito que essa ilustração de Cristo nos ajuda bastante. Jesus foi morto por causa do decreto de Deus e também porque pessoas escolheram matar Jesus e por isso elas receberam a sua paga, a justiça de Deus sendo manifestada porque elas mataram o Filho de Deus, certo? Bem, então estamos falando sobre como Deus exerce a sua soberania. Falamos que Deus exerce sua soberania por meio da sua vontade soberana. E agora, em segundo lugar, eu quero destacar com vocês que Deus, ele exerce a sua soberania por meio da sua autoridade. Ou seja, não, gente, credo. A autoridade soberana de Deus. Então, o que é essa autoridade? Nós falamos um pouco a respeito dessa autoridade nos vídeos anteriores, quando falamos da independência, da infinitude de Deus, certo? E também dos nomes de Deus. Esses vídeos vão te ajudar bastante a recordar a respeito desse assunto, a ter um maior conhecimento a respeito desse assunto. Né? A autoridade de Deus, soberana de Deus, consiste no fato de Deus ser o criador e sustentador de todas as coisas, né? A autoridade soberana de Deus baseia-se na sua excelência moral, ou seja, Deus, ele é bondade, ele é amor, ele é santidade, ele é ira, ele é justiça, certo? E todos esses atributos, né, estão ali sustentando, estão juntos ali, que formam a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Aqui nós entendemos que Deus, ele é Senhor de toda a terra. Ou seja, todo mundo é propriedade dele, os seres humanos, as criaturas, tudo pertence ao Senhor. E Deus concedeu essa autoridade a Jesus Cristo, que exerce por meio do Espírito Santo. E essa suprema autoridade de Deus transcende a autoridade e os direitos de todos os outros seres humanos e os fundamenta em si mesmo. O que eu falo? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, é que toda autoridade deriva do Senhor, né? Nenhuma autoridade ela existe por si mesmo. Ninguém é todo poderoso. Só Deus, ele é todo poderoso. Todo poder emana de Deus. Seja ele político, seja ele espiritual, seja ele ali do seu patrão, né? Toda a autoridade como de um patrão, como um pai de família, como um homem da casa, marido, ou seja, tudo isso procede de Deus, né? Toda a autoridade flui do Senhor. E essas autoridades, certo, elas devem ser obedecidas a maneira que elas revelam, né? Se elas revelam ali, elas estão sendo fiéis ao Senhor em todo o tempo. Mesmo que elas não sejam fiéis em um certo sentido, né? Como, por exemplo, políticos, eles nunca são fiéis a Deus, né? Não acredito que eles sejam tementes a Deus, né? No entanto, nós devemos obedecer às leis do nosso país, entendeu? Mas se eles pedirem, por exemplo, parem de adorar a Deus, ou cessem de pregar o evangelho, cessem de falar de Jesus Cristo, nós não aceitamos, ou seja, já não é uma autoridade que deve ser, esse ponto não deve ser obedecido, reconhecido. Ou seja, devemos obedecer mais a Deus do que aos homens, como nos diz as Escrituras. Nós somos chamados a obedecer a Deus acima de todas as coisas, porque toda autoridade deriva dele. Ele é a nossa maior autoridade. É ele quem reina, é ele quem governa sobre tudo e sobre todos na nossa vida, né, na realidade na realidade criada, tudo Deus, ele é soberano. Ou seja, Deus exerce o seu poder e a sua autoridade sobre tudo, e ele deu essa autoridade ao Senhor Jesus Cristo, né? O Filho dele, que reina para todo sempre, como vai nos dizer bem ali mesmo, nas palavras em Apocalipse, capítulo, se eu não me engano, capítulo 11, certo? No final ali, em que Cristo, ele governa, ele reina para sempre e sempre.
E por fim, como que Deus exerce a sua soberania divina? Pela sua vontade, pela sua autoridade e pelo seu poder. Como nós já falamos em outros vídeos, eu não vou me demorar a respeito disso, né? Deus, ele tem poder infinito para realizar toda a sua vontade decretiva e fazer valer os direitos da sua autoridade. Ou seja, porque Deus, ele é todo poderoso, então ele é soberano sobre tudo que existe. A criação de Deus demonstra a incrível plenitude do poder de Deus, por exemplo. Ao olharmos tudo aquilo que Deus criou, Deus criou os céus e a terra, o poder, né, que nós vemos, a beleza da criação reflete o Deus poderoso, né, que ele é. Ou seja, Deus, ele tem todo o poder, ele é todo o poder. E nós vemos muito isso, e nós vemos a personificação deste poder, dessa onipotência de Deus na pessoa do Senhor Jesus. De que forma nós vemos? Primeiramente, por meio da encarnação de Jesus, dos atos, dos grandes sinais que ele realizou no seu ministério, os milagres que ele fez, né? Não apenas em transformar a água em vinho, multiplicar os pães e peixes, mas curar os enfermos, expulsar os demônios, andar por sobre as águas, acalmar a tempestade, fazer com que um cardume de peixes viesse à tona ali para saciar a fome, saciar ali o trabalho, né, de alguns pescadores. Ou seja, Deus, Jesus Cristo, em muitos sinais, nos dá prova dessa onipotência. Por exemplo, também nós vemos que Jesus Cristo é a personificação do poder de Deus, do poder divino, quando Deus revela o poder dele no sofrimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo, mesmo sendo poderoso, todo poderoso, não precisava passar por aquilo. Ele se entregou a si mesmo, né? E por meio da sua morte, né, e ressurreição, nós vemos o poder divino de Deus operando ali na sua vida, fazendo a sua vontade em todo o tempo. Nós vemos também que Deus, Jesus Cristo, é aquele que dá a vida eterna aos eleitos de Deus, ou seja, é por meio dele que as pessoas são salvas. Isso é a manifestação da onipotência, do poder de Deus. Os seres humanos, por exemplo, vão ver a vinda o poder e a grande glória de Jesus Cristo, o poder de Deus manifestados, personificados em Jesus Cristo no segundo dia, quando ele julgar o mundo. Ou seja, Deus mostrando toda a sua soberania sobre todas as coisas por meio de Cristo. Jesus Cristo é o Senhor soberano de tudo. É Ele quem salva, é por meio dele que todas as coisas acontecem, é por meio dele que todas as coisas foram criadas, como vai dizer Filipenses, é por meio de Cristo. Deus exerce sua soberania por meio do Senhor Jesus. E todo o poder está originalmente em Deus e através de Deus, né? O poder de Deus está intimamente relacionado também aos seus atributos. Todo o poder, né? O poder que Deus tem está no seu amor, está na sua justiça, está na sua majestade, está na sua bondade, está na sua ira, em todos os atributos, como nós vamos ver posteriormente a partir do vídeo da semana que vem. Bem, vocês conseguiram compreender um pouco a respeito da soberania de Deus? Deus exerce sua soberania, então, de que forma? Pela sua vontade, pela sua autoridade e pelo seu poder, através de Cristo Jesus, que é o Senhor e Rei de toda a história. Mas que implicações práticas isso tem para a nossa vida? Bom, Denis, você falou muita coisa a respeito disso tudo. Fez um desenvolvimento doutrinário, né, histórico dessa doutrina, falou de aspectos dessa doutrina, mas e daí? O que isso tem a ver conosco? Gente, tem muita coisa. Bem, entender que Deus é soberano nos leva ao verdadeiro arrependimento dos nossos pecados. Entender que Deus é soberano, que Ele quem governa, nos faz deixar de lado os nossos ídolos, deixar de lado aquilo que nós amamos e que tomamos, que nós veneramos, tomamos com adoração, faz deixar de lado todas essas coisas. Deus, Ele é soberano e Ele é o único que deve ser adorado, venerado, e nós devemos nos voltar a Ele sempre em arrependimento de nossa rebelião, certo? Em segundo lugar, como diz Joel Bick, todas essas aplicações estão naquele livro dele, todo este conteúdo está nesse livro dele. Ele vai dizer que
entender a soberania de Deus nos ajuda a confiar nas promessas de Deus. Entender que Deus não é como nós, ele não é um ser mesquinho, ele não é um político, gente. Deus não é um político desses corruptos que usam da boa vontade das pessoas para poder depois fazer, né, bem para si mesmo e todo mundo que fique de lado, que não tem importância alguma. Deus não é assim. Deus é um ser de excelência moral. Ele é um ser totalmente bondoso. E Ele quem governa sobre todas as coisas. E por isso nós podemos confiar em suas promessas. Que mesmo que nós tenhamos de conviver com o mal, que o mal tem os seus efeitos, o pecado tem os seus efeitos, todas essas coisas elas estão convergindo para a glória de Deus e para a vontade de Deus em favor do seu povo. E isso nos leva ao quê? A um temor reverente, a temer reverentemente a Deus, a nos colocar de forma reverente diante dele, a não nos voltarmos de forma incrédula para Deus, mas entendemos que ele é Senhor e que ele tem cuidado de nós. Nos leva, de fato, a louvar a Deus humildemente, reconhecendo que a nossa pequenez e a sua grandeza, o quão grande ele é. Nos leva também ao serviço fiel, servirmos a Deus de forma fiel, entendendo o que Ele fez por nós, os aspectos, os grandes aspectos da sua obra, da obra expiatória de Jesus Cristo, levar a entender o seu amor, entender o seu amor, a sua soberania, nos leva a um serviço fiel a Ele. Eu quero servir a Deus, eu quero ser servo deste Deus, eu nasci para adorar esse Deus. A vontade de Deus é que eu viva para a sua glória, e assim que deve ser. Nos leva também a uma submissão nas tristezas. De fato, muitas vezes é difícil entendermos a soberania de Deus, de aceitarmos a soberania de Deus. Especialmente quando pessoas que nós amamos morrem, acontecem coisas ruins, quando nós temos perdas irreparáveis, quando nós nos vemos em meio a grandes tribulações. Tudo isso muitas vezes pode ser difícil para nós. No entanto, nós nos submetemos a Ele, entendendo que no fim da história, Deus não deixará o mal impune, não fará com que todas as coisas estejam sempre convergindo para a sua glória e para o bem do seu povo. E também nos leva a ter uma esperança na salvação das outras pessoas. Se Deus é quem escolhe a quem Ele quer salvar, por exemplo, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Não existe lá uma marquinha na cabeça de cada um. Esse é, esse não é. Esse é só um mistério que é só Deus é quem sabe, dentro do seu conselho eterno, da forma como Ele escolheu fazer todas as coisas. Bem, nós vamos falar um pouco mais sobre providência, sobre criação, providência e decreto nas futuras aulas que teremos aí na nossa terça teológica. Então eu convido você a ficar ligado aqui no nosso canal, especialmente no nosso próximo vídeo, em que nós vamos falar a respeito dos atributos morais de Deus, ou seja, sobre a sua bondade e o seu amor. Não se esqueça de deixar o seu like, pois, como eu já disse, essa é a forma do YouTube entregar esse vídeo para as pessoas que se interessam sobre esse conteúdo de teologia, E também compartilhe com seus amigos e com seus familiares, pois isso vai ajudar muito a divulgar a nossa igreja, o canal da nossa igreja, Teologia Reformada. Então, eu vou ficando por aqui e eu vejo você na nossa próxima terça teológica. Que Deus o abençoe.